A paz do Senhor a todos mais uma vez. Estávamos gravando o vídeo, mas devido à interferência, creio que da chuva, né, tá caindo o sinal. Mas vamos lá, ver se nós conseguimos fazer essa leitura. Livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 17 até o 19. Vamos ler novamente, amém? Diz assim: a transfiguração, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, e outro para Moisés, e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Versículo 10. E os seus discípulos os interrogaram, dizendo: por que dizeis então os escribas, que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhe disse: em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A cura de um lunático. E quando chegaram, a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-lhe de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiver de fé, como de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Louvado seja o nome do Senhor. Manda um alô aí, né, para o Ronan Pontes, que está ouvindo. Deus abençoe. Jesus paga o tributo. E chegando ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobras os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então, livra-os os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir,
e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 18 de Mateus. Que Deus abençoe a vida da Edilene Santos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fazerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço, falou para o nosso amigo Jonas, que está também ouvindo a palavra do Senhor. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca e tira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que entrar com dois olhos se forem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está no céu, que um destes pequeninos se perca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Francisco Moreira, que Deus abençoe. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 23 do capítulo 18 de Mateus. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Essa história é muito importante, preste atenção. E então, tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele
e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Ele não tinha com que pagar, então ele mandou com que eles fossem vendidos. Com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Olha só. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não procede não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Uma história bastante, pra gente, bastante reflexiva aí, muito importante. Capítulo 19 de Mateus, acerca do divórcio. Muito importante também falar sobre acerca do divórcio. Francisco Moreira, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o irmão Francisco. E capítulo 19, acerca do divórcio. Preste atenção. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tendo e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vós permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: louvado seja o nome do Senhor. Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Portanto, há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Versículo 13 do capítulo 19. Já vamos acabar. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não o estorveis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto a mão, partiu dali. O jovem rico. Essa é uma história bastante conhecida da Bíblia.
E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Último versículo. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida da Raimunda Oliveira, que sempre está ouvindo a palavra de Deus aqui através da leitura da palavra do Senhor Jesus. Vamos ler todo o Novo Testamento, ainda estamos no livro de Mateus, mas eu creio que Deus vai nos dar força para ler todo esse livro. Sempre nós estamos aqui a partir das 10h45, todos os dias de segunda a segunda. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a família, a vida de vocês, a vida de vocês. Amanhã prometemos estar de volta. Mandar um alô pro Kerlisson Vieira. Deus te abençoe, Kerlisson. Paz do Senhor a todos vocês.